Tão bom. Agradecer a vocês, Grupo Capela, por terem preparado esse local com tanto amor, né? Com tanta harmonia. O tema de hoje, as raízes espirituais da árvore do Evangelho. E a gente vai fazer mais uma vez, aqui no MIEP, outra viagem. Essa viagem, como sempre, começa há alguns milênios, mas ela retoma o nosso dia a dia, a nossa história. E para começarmos essa viagem, recorremos ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos, na passagem da figueira estéril. Eu farei a leitura, são só 3 versículos, depois nós iniciamos a nossa viagem por ela. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Jesus e seus apóstolos saíram da cidade de Betânia e Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. E em resposta disse: ninguém mais coma frutos de ti. Nós, por alguns milênios, nos equivocamos por lermos a letra e não o espírito. E esses versículos associados, como por exemplo a expulsão do templo, a expulsão dos vendilhões do templo, como por exemplo a batalha de Davi, as 10 pragas, foram passagens que motivaram a violência dentro dos meios religiosos por incompreensão do Espírito do Cristo. Então, como entenderíamos essa passagem e de que modo ela se liga às raízes espirituais da árvore do Evangelho? O primeiro ponto que devemos compreender é que essa passagem é uma parábola de encenação. A parábola de encenação, ela possui um caráter profético e ela é uma espécie de dramatização, costume que se dá no Velho Testamento, no Novo Testamento, e nós encontramos até mesmo no livro Paulo e Estevão, quando um profeta tira o seu cinto, amarra suas mãos e se deita em frente a Paulo na cidade de Cesareia. E Paulo, por ser doutor da lei, imediatamente compreende que aquela profecia dizia a seu respeito, e ela era encenada para que aqueles que talvez não pudessem assim compreender tão profundamente as palavras, pudessem então captar pela visão, pela dramatização. O segundo ponto é que essa parábola, ela possui uma relação com o primeiro salmo de Davi. E eu peço licença para lermos, e ele vai nos servir então de guia, de roteiro, igualmente para toda essa jornada. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não trilha no caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes. Mas, ao contrário, ele se volta para a lei do Eterno e a estuda dia e noite. Bem-aventurado aquele que se afasta do mal, dedica-se a compreender as leis divinas, para que então possa procurá-la em sua vida, praticá-la em sua vida. Ele será como uma árvore plantada junto à ribeira. E aqui nós compreendemos que a árvore é a comparação, dentro da linguagem bíblica, do homem, mas não apenas, como veremos mais à frente, pode ser uma referência a um homem, mas pode ser, nesse momento, uma referência aqui a todos nós. A árvore do MIEP, poderemos assim dizer, se referindo a todos aqueles que constituem esse evento. Ele será esse que assim se encontra junto à ribeira, que estuda a lei do Eterno. Ele será como uma árvore plantada junto à ribeira que produz seus frutos na estação apropriada e cujas folhas nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer.
Davi, o salmista, continua dizendo que os ímpios, ao contrário da árvore, eles são como feno espalhado no campo, quando bate o vento. Assim, ele se desfaz e se perde, não tendo raízes próprias. Mas por que é que Jesus se utilizou do símbolo da figueira? A figueira, ela é diferente de uma macieira, por exemplo, que aquilo que olhamos é um fruto. A figueira, o figo, possui seus frutos e suas folhas suas flores voltadas para o seu interior. E assim deve ser o homem. Ele deve frutificar e florescer, primeiramente, em seu coração, em seu espírito, para depois, como uma árvore, servir a todos que se aproximam dela, sem questionar, fornecendo sombra, alimento e o que quer que seja. Mas Jesus saiu de Betânia. Qual é a distância de Betânia para Jerusalém? Aonde Jesus se hospedava quando assim se encontrava em Betânia? Betânia, lá residiam Maria, Marta e Lázaro, amigos muito próximos de Jesus. E dentro da tradição judaica, já desde os tempos de Abraão, todos que chegavam à sua tenda eram recebidos com o que havia de melhor em sua casa. Obviamente, Jesus teria sido recebido com muito mais do que um banquete, as melhores condições. Além de tudo isso, por ser um amigo próximo, ele jamais partiria com fome. Mas Betânia está a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Será que era possível que Jesus tivesse fome? Fome física? E então, a fome que é referida aqui, como na maior parte dos textos bíblicos, é a fome da qual se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, quando é dada a passagem da mulher samaritana. Jesus, ao lado do poço de Jacó, junto naquele diálogo famoso com a mulher samaritana, ele pede aos seus apóstolos que busquem comida na cidade de Sicar. Quando eles retornam, se deparam com Jesus, oferecem comida a Jesus, e Jesus diz: a fome que eu tenho é de cumprir a vontade do meu Pai. A fome da qual Jesus se refere é de cumprir a vontade de Deus. Então, será que deveriam haver frutos, figos, naquela figueira? Existe uma passagem muito conhecida no judaísmo, conhecida por muitos de nós, mas sem dúvida no tempo de Jesus, muito conhecida, e por ele que então intuiu para que pudesse ser escrito o livro Eclesiastes pelo rei Salomão. Sem dúvida a conhecia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Assim como nós vimos no Salmo 1 de Davi, que a árvore junto à figueira, ela floresce e frutifica no momento apropriado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Mas o que significa isso? Se ontem passamos a manhã toda lendo textos literais e buscando compreender o sentido espiritual, que existe a referência, mas, como eu digo, quase nunca é o que está explícito. O tempo de nascer e o tempo de morrer, segundo os grandes sábios da Torá, do tempo de Jesus. Ele significa os anos limite de uma geração. Toda geração, em qualquer região do mundo, microcósmica, seja em um centro espírita, ou se nós colocarmos essa missão para uma cidade, um estado, uma nação, um povo, ela possui um tempo determinado para que seja cumprido o objetivo espiritual daqueles espíritos que se reúnem, não por acaso. O tempo de plantar, o simbolismo da nação, do povo, o tempo de colher, o fim, a data pela qual se limita o momento onde deve-se então verificar o caráter, qual a qualidade da missão alcançada por aqueles.
Se assim era compreendido, que mês nos encontrávamos cronologicamente analisando o Evangelho? Jesus se encontrava um pouco antes da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, 15 de Nissan, quando ele realiza a última ceia junto aos seus apóstolos. Mas o calendário do povo judeu não é um calendário solar, é um calendário lunar. Então nós temos uma disparidade e as datas não se encaixam completamente perfeitas ano a ano. Às vezes a Páscoa se dá no mês de março, às vezes no mês de abril. Então Jesus se encontrava entre março e abril. Deveria haver folhas e frutos naquela figueira? Não. As figueiras florescem então no mês de junho, julho. Aqueles frutos que se encontram antes disso seriam então as primícias. Nos lembramos o livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. As primícias seriam todos aqueles frutos que gerados deviam ser levados ao templo de Jerusalém como espécie de oferenda para os sacerdotes, para aqueles que trabalhavam. Mas as folhas deveriam ali se encontrar? Não. Pois a figueira, ao menos no tempo de Jesus, ela apenas dava suas folhas quando estivesse pronta a frutificar. Aquela era uma figueira temporã, uma figueira que estaria pronta. Obtinha todas as condições, obtinha a ribeira de mais de 1.300 anos de preparo para que o povo judeu pudesse assim ser um instrumento de lançar os germens do Evangelho, a primeira revelação, e aquilo seria suficiente para todos aqueles espíritos, que na sua maior parte, provenientes do exílio de Capela, eles possuíam as perfeitas condições para então frutificar a partir das mensagens de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés e de todos os profetas que assim vieram, iluminados, inspirados diretamente pelo Cristo. Jesus se aproximava simbolicamente do povo judeu. Ele se aproximava na representação da figueira como sendo o povo judeu que se encontrava à beira dessa ribeira e deveria frutificar amor, caridade, deveria frutificar todos os aspectos do qual ele exemplificaria como ninguém mais exemplificou na história da humanidade. Assim, quando ele olha aquela figueira, ele diz: ninguém mais coma fruto de ti, pois o que havia se tornado a primeira revelação, senão símbolo de hipocrisia até os dias de hoje, quando olhamos sepulcros caiados, fariseus, que ostentavam intelectualismo, ostentavam vestimentas e religiosidade, mas possuíam seus corações vazios e realizando, como disse Jesus, do próprio templo de Jerusalém, um comércio. Assim, Jesus, quando se depara, olha para o tempo cronológico, não, mas para o tempo espiritual, e assim deveria então secar aquela figueira. Mas Kardec, na questão 728 do Livro dos Espíritos, para que não nos equivoquemos achando que existe um mínimo sentimento de raiva ou orgulho ou dificuldade por parte do Cristo, já que Kardec nos adverte que espíritos crísticos são infalíveis até mesmo na carne, diferente de espíritos missionários, espíritos que ainda não alcançaram a completa depuração de sua moralidade. Assim nos equivocamos todos, mesmo quando em alguns aspectos já estamos talvez prontos para sermos pequenos missionários da humanidade. Nos equivocamos e nos perdemos na atração da matéria. Kardec questiona: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos superiores nos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, pois isso a que chamais destruição não é mais do que transformação,
cujo objetivo é a renovação, o melhoramento dos seres vivos. Mateus iria nos dizer: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Era o momento da árvore da primeira revelação. Era o momento de então observarmos que aquele caráter tão importante na história da humanidade havia então, em tantos aspectos, falhado e necessitaria então de renovação. E a partir disso, dali a alguns dias, Jesus partiria para a última ceia e dali mais 3 dias, o martírio no madeiro. Dessa forma, estaria instituída por toda a eternidade do nosso orbe, do nosso globo, o Evangelho do Cristo, no nosso psiquismo, na história da humanidade e para todos que então desejassem encontrar. Mas, assim como teve o seu tempo a primeira revelação, haveria o seu tempo igualmente a segunda revelação. Haveria um momento em que o próprio Cristo viria mais uma vez verificar nos corações dos homens o que havia sido feito da sua doutrina de amor, da sua doutrina sacrossanta, o Evangelho. Assim, nos conta na psicografia de Chico, nosso amado Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Jesus, em uma de suas constantes visitas ao planeta Terra, a fim de verificar os frutos nos corações dos homens. A mesma linguagem que nós encontramos na parábola da figueira estéril é trazida por Humberto de Campos. E quando então ele chega ao final do quartel, último quartel do século XIV, a partir de 1375, para verificar o que havia sido feito de seu Evangelho, ele se depara mais uma vez com o orgulho e o egoísmo, transformando sua doutrina do amor em cruzadas e na Inquisição. Assim, nós viveríamos naquele dia um diálogo entre um grande rabino que esteve encarnado entre nós, que é tido pelo nome de Hillel, que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é apontado como ministro das relações sociológicas do Cristo. Hillel, ou em árabe, Ilil. Quem foi Hillel? Esse personagem, esse espírito, esse missionário da humanidade, Hillel, fora aquele que alguns anos antes do Cristo encarnar, fora enviado para que o povo judeu pudesse exercitar a benevolência em seus corações. Nós encontramos no Talmud Babli, no Talmud da Babilônia, um compêndio de livros onde temos a tradição oral do povo judeu, a dialética das leis e costumes judaicos, onde são trazidos desde Moisés as explicações dos versículos, de todos os livros que assim compõem o Velho Testamento, o Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim, Pentateuco, profetas e escritos. Ele então teria um grande, entre aspas, adversário nas suas dialéticas, Rav Shammai. Shammai, ele era rigoroso para com as leis judaicas. Quando alguém lhe questionava, ele sempre era zeloso o suficiente para se utilizar do rigor. Hillel, ele era bondoso o suficiente para se utilizar do amor. E conta-nos o Talmud Shabbat, um desses 40 livros do compêndio do Talmud Babli, que certa feita chegara um homem muito simples. Ele fora até Rav Shammai, tivera seu coração tocado pela vontade de servir a Deus, e questiona ele: como posso eu resumir a Torá no tempo que eu possa me equilibrar em um único pé? E Shammai lhe diz: seu tolo, a Torá, a primeira revelação, não é para você. Ele então sai entristecido e decide procurar o outro líder da geração. Hillel, quando ele lhe faz a mesma pergunta, ele lhe diz:
não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesses a você. Todo o resto é comentário. Esse que foi o avô de Gamaliel, o professor de Paulo de Tarso, ele seria então o missionário que estaria encarregado, incumbido de preparar todos os corações do povo judeu para reconhecerem e acolherem em seus corações o Evangelho do Cristo. Ele então, nesse diálogo, quando se depara com Jesus encontrando as cruzadas e a Inquisição em nossos dias, naqueles tempos, ele diz ao Mestre Jesus: mas Senhor, a evolução social do orbe cresceu, nós encontramos o Oriente se aproximando do Ocidente, os povos se comunicando. E Jesus lhe diz: para que um único fio de cabelo tivesse caído da cabeça de um homem, era melhor que nada disso tivesse acontecido. E ele diz a Hillel: você irá reencarnar. Hillel lhe diz que aonde resplandece o símbolo da redenção da humanidade, o Cruzeiro do Sul, havia uma terra que estaria pronta para partir de 3 povos, os corações abnegados dos africanos, o povo mais simples e trabalhador da Europa, os portugueses, e os silvícolas, com a sua simplicidade e humildade, estariam prontos então para que as raízes da árvore do Evangelho fossem transferidas para o solo, para o nosso Brasil. Dessa forma, então, após esse diálogo, Jesus convoca Ismael e diz: Ismael, convoque toda a sua legião de espíritos trabalhadores, para que na terra do Cruzeiro estabeleça-se você como governador espiritual. Ismael pega uma flâmula branca e escreve: Deus, Cristo e caridade, e finca no nosso Brasil. Mas quem é Ismael? Qual é a história desse espírito? Quem é o nosso governador espiritual? Nós sabemos já que o primeiro de todos os judeus foi Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, que dele seriam feitas muitas nações, que dele todos os povos da humanidade seriam abençoados. Deus disse a Ismael: olhe para as estrelas do céu, veja se podes contá-las, assim serão os teus filhos. Veja os grãos de areia da terra, assim será a sua descendência. Farei de ti muitas nações. Mas Abraão casou-se com Sara, e Sara não podia lhe dar filhos. Abraão conta a história que em uma das grandes fomes que houve em Israel, ele desce até a terra do Egito. Quando ele vai até a terra do Egito, ele que era casada com Sara, a mulher mais bela dos tempos daqueles dias, sua beleza encantava a todos, e o magnetismo de Abraão, a sua bondade, hipnotizava aos homens. Assim, naqueles dias, Abraão tem medo da sua morte, e ele diz a Sara: Sara, minha esposa, irei te apresentar no Egito como sendo minha irmã, assim todos nos tratarão bem. Se eu disser que eu sou seu esposo, talvez eu encontre a morte, talvez alguém queira me assassinar. Então assim, andaremos pelo Egito como irmãos. Eles descem até o Egito e não demora muito tempo. Todo o povo egípcio falava da magnitude e da bondade daquele homem, mas igualmente falavam da beleza de Sara, a sua irmã. O faraó, ele então, olhando, sabendo daquele homem, daquela mulher, os convoca para uma reunião. Quando ele vê Sara, ele se apaixona e diz: Abraão, eu quero me casar com sua esposa. Abraão, com sua irmã, perdão. E Abraão lhe diz: essa não é minha irmã, me perdoe, eu menti para manter a minha integridade física, para que eu não fosse assassinado, ela é minha esposa. Mas o faraó, o rei, o maior instrumento, o maior símbolo de toda a materialidade naqueles dias, diz: eu tenho uma filha, de nome Agar, ela é princesa no Egito.
mas eu prefiro que ela seja serva na casa de Abraão do que rainha do Egito. Eu prefiro que ela abdique a materialidade para que possa servir a humanidade. Assim, Abraão e Sara iriam partir do Egito em retorno a Israel, junto com sua escrava Agar. Agar, então, que servia na casa de Abraão, mas Abraão já estava um tanto quanto velho e não podia ter filho, e aquilo incomodava a Sara. Como seria realizada aquela promessa de Deus? Aonde estariam então seus filhos, as suas nações? Ela então diz que Abraão pudesse ter um filho com Agar. Agar então engravida de Abraão. Quando Agar engravida de Abraão, a minha esposa Lívia, ela não é ciumenta, mas algumas mulheres são. E Sara, naturalmente, era um pouco ciumenta. E ela começa então a sentir ciúmes de Agar e ver ela como mãe da descendência de Abraão. E ela inicia. Naquele tempo as mulheres às vezes faziam isso, intrigas. Eu imagino que Abraão passou, ele foi um missionário. Aqui nós compreendemos o significado da bondade. Então, Agar, em prantos, com seu coração dilacerado, ela parte para o deserto. E quando ela parte para o deserto, a solidão introspectiva narrada por Joana de Ângeles. Ela se encontra em desespero e sem ninguém ao seu redor, para que pudesse apoiar. E quando nos encontramos assim, como nos diz Emmanuel tantas vezes, necessitamos perder a nossa casa para encontrar o nosso lar. Tantas vezes necessitamos perder a riqueza, o dinheiro, para então encontrarmos os valores da vida. Ela havia perdido tudo, se encontrava no seu deserto interior, quando ela faz uma prece, e essa prece fora muito sincera, imediatamente aparece um anjo de nome Salatiel, e Salatiel diz a ela: Deus ouviu as suas preces, seu filho se chamará Ismael, Lishmoa, ouvir, El, Deus, aquele que Deus ouviu. Nasceria então, quando ela retorna ao seu lar, Ismael, o governador espiritual do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas tudo aquilo que no mundo, no plano espiritual, como nos diz Emmanuel no prefácio do livro Ave Cristo, que a chuva de bênçãos do céu necessita de recipientes na terra. Aquilo que é determinado pela espiritualidade necessita de corações amorosos e de braços fortes para construírem no plano físico ele. Então, Jesus necessitaria de seus missionários. Um deles, nós sabemos quem seria, Hillel, que iria reencarnar no planeta Terra como Dom Henrique de Sagres. Dom Henrique, o Infante, segundo a psicografia de Humberto de Campos, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Assim, Dom Henrique de Sagres fundaria a Escola das Grandes Navegações, permitindo que no plano físico a humanidade alcançasse o Novo Mundo, a América. Mas de que forma seriam transplantadas e de que forma seria realizado esse trabalho material em nosso plano? Após a destruição do segundo templo, no ano 70, por Tito, ocorre a segunda diáspora do povo judeu. Os judeus se espalham por todo o mundo. E um desses locais, da onde iriam se concentrar já no século XI, XII e XIII, preparando o território para que então Dom Henrique de Sagres, filho de Dom João I, o rei de Portugal, pudesse cooperar e trazer esse conhecimento à tona. Eles iriam na atual Andaluzia, Espanha, região de Granada, ali realizar um núcleo de desenvolvimento intelectual, filosófico, astronômico
e matemático, o maior daqueles dias na humanidade. Lá, mouros e judeus iriam conviver e desenvolver todo esse conhecimento. A astronomia, um dos importantes estudos do qual se realiza o povo judeu até os dias de hoje, já que o calendário do povo judeu é lunar, ele se dá pela lua e pelas estrelas. Por exemplo, o final do dia se dá ao aparecer a terceira estrela no céu. Mas, como em alguns lugares nós temos mais luz, mais estrelas, menos estrelas, como saber exatamente como realizar esse calendário? Pelo estudo da astronomia. E então, a partir do versículo que ontem eu contei para vocês aqui, nesse auditório, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Ehad, fez-se a noite, fez-se o dia. Dia primeiro, a partir do questionamento, como noite e dia poderiam ser feitos juntos, em um único versículo, se nós apenas encontramos dia em um momento e noite, mas nunca juntos, porque a Terra é redonda. Assim, em um hemisfério encontramos noite, em outro encontramos dia. Naqueles dias tínhamos mais vigente do que hoje, os terraplanistas, mas o povo judeu compreendia, porque esses escritos se encontram há mais de 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, escritos no Talmud Yerushalmi, um compêndio paralelo. Enquanto o Talmud da Babilônia foi escrito na Babilônia, os sábios que viviam em Israel escreveram na terra de Israel, mas também no livro da Cabalá, no livro base da Cabalá, o Zohar. Então, assim, a partir desse conhecimento, iriam frutificar na ciência, na filosofia e na religião. Para o Brasil, coração do mundo, para o novo mundo, os caracteres que seriam fundamentais para que Dom Henrique de Sagres conseguisse então alcançar o seu objetivo. Entre esses conhecimentos, nós encontramos um grande estudioso da astronomia naqueles tempos, Isaac Nafuti, um judeu que ele, em função do distanciamento da estrela polar, uma estrela fixa que então, quando se navega, encontra-se pelo grau de inclinação da Terra, a distância do ponto de partida da qual partiu ou partiria todas as grandes navegações. O quadrante seria inventado por ele. Encontramos a família Cresques, que eram judeus, aqueles filhos de Abraão, das raízes espirituais da árvore do Evangelho, que eram mestres de mapas e compassos. Abraão Cresques, ele faria o primeiro mapa mundi do nosso orbe. Assim, também encontraríamos as tábuas afonsinas, escritas por cristãos novos, por judeus, por aqueles que também pertenciam às raízes espirituais da árvore do Evangelho. As tábuas afonsinas foram consultadas, pelo que se tem registro, por dois grandes missionários igualmente da história da humanidade, Kepler e Galileu Galilei. Nós encontramos, a partir desse movimento onde desponta todo o conhecimento científico, religioso e filosófico, em destaque para Rav Moshe ben Maimon, Rambam, que foi ele e Ibn Ezra, que assim levantaram para a comunidade judaica novamente esses conhecimentos, e ele possui uma estátua até os dias de hoje, em sua homenagem, na Espanha, na Andaluzia. Mas os mouros iniciariam um grande movimento, um só povo, uma só religião. E os judeus, então, vagarosamente iniciam sua fuga para Portugal. O filho de Dom João I, que acolhera todos esses judeus em função do conhecimento intelectual. Ele, acolhendo eles, dera o passo fundamental para que Dom Henrique de Sagres pudesse então fundar as escolas das grandes navegações. Em 1492, em função da Inquisição, os reis da Espanha iriam expulsar todos os judeus, que parte deles, a maior parte, foge para Portugal.
Mas não demoraria muito. No ano de 1496, iriam então os reis de Portugal, mais uma vez, expulsarem os judeus de Portugal. Ou aqueles menores de 14 anos seriam obrigados a serem criados por famílias de cristãos. Deveriam escolher os judeus entre a cruz e a espada, entre a cruz e a caldeirinha, a fogueira. Então, dessa forma, nós vemos parte dos judeus partindo para a Holanda e parte partindo para o Marrocos. No ano de 1492, quando os judeus são expulsos da Espanha, parte um grande navegador com destino à sua viagem. E sua primeira frase do seu diário de bordo, Cristóvão Colombo, no dia em que os judeus são expulsos da Espanha: eu parto para a minha viagem. Ele que teria sua esquadra totalmente financiada por Gabriel Sánchez e Santangel, 2 judeus espanhóis. Eles financiaram a esquadra de Cristóvão Colombo, que mentiu aos reis de Portugal o dia de sua partida. Ele mentiu dizendo que partiria dali algumas semanas, para que não fosse vistoriada pelo Tribunal da Santa Inquisição a sua esquadra. Cristóvão Colombo, quando assim desencarna, ele deixa todos os seus bens para os judeus conversos do gueto na Espanha. Cristóvão Colombo, ele teria dentro de sua esquadra muitos judeus. E assim, não demoraria muito, no ano de 1500, igualmente sob o conhecimento de Dom Henrique Infante, sob a missão de Dom Henrique Infante, iríamos então ter no Brasil a chegada de Pedro Álvares Cabral, que contava com tantos judeus, entre ele Gaspar da Gama, que levara o nome da Gama em função de ter sido obrigado a se converter em homenagem a Vasco da Gama. Dessa forma, quando aportam em Porto Seguro, Bahia, que em hebraico significa Deus está aqui, iriam para um pequeno vilarejo, Arraial da Ajuda, ou Arraial de Judá. E assim, as raízes espirituais da árvore do Evangelho estariam fincando raiz e se expressando pela história de todo o Brasil. Nós teríamos tantos estados com nome em hebraico: Ceará, o nome do prato onde Jesus se utilizou para realizar a última ceia, e o povo judeu se utiliza até os dias de hoje. Pará, vaca. Goiás, povo de Deus, e tantas cidades como Nova Cafarnaum, Salvador, Messias, Nova Jerusalém, aqui na Paraíba, Jericó, e tantas outras cidades. Assim, os arquivos históricos da Inquisição iriam nos dizer que no Brasil até o século XVII, no estado da Bahia, nós teríamos 3/4 da população de judeus. O Tribunal da Santa Inquisição não poderia deixar de participar dessa história, perseguindo os judeus por todo o mundo e tentando assim confiscar os seus bens. O Tribunal da Santa Inquisição chegara ao Brasil, fizera mais de 400 condenações e aproximadamente 40 pessoas foram condenadas a serem queimadas em praça pública, levadas a Portugal e queimadas em praça pública em Portugal. Nós encontramos os bandeirantes perfazendo a extensão territorial, entre eles Raposo Tavares, que ele se encontra no pedestal dos homens que fizeram o Brasil, judeu. Pedro Vaz Barros, fundador de São Roque, irmãos Fernandes, e é por isso que os bandeirantes atacavam os jesuítas, pois os jesuítas eram então aqueles responsáveis pela Inquisição do Brasil. Mas nós temos 2 grandes padres jesuítas conhecidos por todos nós. Padre José de Anchieta, que teve seus avós queimados em praça pública em Portugal, porque era judeu, e Padre Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel. Esses 2 nos contam os arquivos históricos que eram discriminados pelo Tribunal da Santa Inquisição, porque eles não perseguiam os judeus.
Eles faziam parte daqueles espíritos que compreenderam que da mesma forma que as raízes da árvore do Evangelho eram transplantadas no plano espiritual, era necessário que os missionários, aqueles espíritos que fossem recebidos por essa terra, pudessem então regenerar os seus corações dentro do fundamento, do principal fundamento do Evangelho, o amor. Padre Manuel da Nóbrega, que cooperou na fundação de Salvador, Rio de Janeiro, e junto a Padre José de Anchieta, aguardaram no dia 2 de janeiro, em homenagem à conversão do apóstolo Paulo, para fundar a cidade de São Paulo. Eles realizariam o seu trabalho e, segundo as suas próprias palavras, alcançaria ele a redenção espiritual naqueles dias. Mas nós sabemos, estamos aqui, tão pertinho de Pernambuco, nós sabemos que Pernambuco fora invadido por holandeses. Parte daqueles judeus que partiram de Portugal em 1496, como disse, foram para Holanda. E nós encontramos, eu estive dentro da sinagoga portuguesa em Amsterdã, onde nós lemos os nomes dos fundadores escritos nas paredes e parecemos que estamos nos deparando com as fichas de inscrições do MIEP. Nós olhamos nomes como Fernando, Pinto, Oliveira, Figueira, Pinheiro e tantos outros. Os nomes de árvores seriam alguns dos nomes adotados por aqueles obrigados a se converter ao cristianismo naqueles dias. Fundariam a primeira sinagoga das Américas, em Recife, lá disposta para a nossa visitação, quem assim desejar. E lá então seria concebido a livre religião. Os judeus de todo o Nordeste iriam então começar a sua migração para Recife, para morar em Pernambuco e exercerem livremente a sua religião. Mas não demoraria muito tempo, seria então atacado e reconquistado pelos portugueses aqueles territórios. Partiriam parte daquelas famílias para as Antilhas holandesas e parte daquelas famílias iriam para a América do Norte, fundar uma cidade que teve como seu primeiro nome New Amsterdam, ou nos dias de hoje New York. A Jussara, nossa expositora que aqui se encontra, que lá vive, que até o ano de 2010 aproximadamente, a cidade de New York possuía mais judeus do que o Estado de Israel. Assim, então, no plano espiritual estaria sendo fundada uma colônia por judeus portugueses que escolhem o seu símbolo como uma estrela de Davi, nosso lar, que possui 72 ministros, assim como o Sinédrio, e fora então desenhada por Hergovina Cunha no livro Cidade no Além, onde Francisco Cândido Xavier, Chico, iria confirmar que é daquela forma que se faz nosso lar no plano espiritual. Não demoraria mais tanto, parte daqueles judeus, que então eu disse que foram para o atual Marrocos, fugindo da Inquisição, iriam adentrar pelo rio Amazonas e na cidade de Belém. Não à toa, Belém, iriam colonizar a Amazônia. Entre eles o grande expositor espírita e judeu Jorge Elahá, que eu recomendo as palestras, um amigo querido que faz parte dessa comunidade e lá nascera. Nós vemos que as raízes espirituais da árvore do Evangelho vão se fincando no plano espiritual, mas é trazido a primeira revelação. E seus trabalhadores, falidos e missionários, são trazidos aqueles falidos e missionários da segunda revelação. E assim, não poderíamos deixar de falar de um grande espírito que cooperou para que o Brasil pudesse se tornar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dom Pedro II, um dos mais honrados políticos, talvez, da história da humanidade. Ele vivia a cortar gastos inúteis de sua corte. E como
político, ele financiaria do seu próprio bolso, não do dinheiro do Brasil, do dinheiro imperial, mas de seus próprios proventos. 151 estudantes de engenharia, bolsistas, entre eles 65 no exterior, para que pudessem trazer o desenvolvimento social ao Brasil. Ele possuía uma creche e no trabalho filantrópico sustentava com seu próprio dinheiro 200 crianças pobres financeiramente. Ele fora um grande intelectual, se comunicava com muitos e fora então homenageado por muitos intelectuais de sua época. Entre eles, Charles Darwin, Alexander Dumas Filho, Victor Hugo, que era espírita, e Lamartine. Nós vemos ele como um poliglota, falava um pouquinho, algumas línguas, inglês, francês, italiano, alemão, grego, tupi-guarani, latim, e seu idioma predileto, o hebraico. E ele estudava nas escrituras, nos pergaminhos originais, e esses pergaminhos eu tive uma vez a oportunidade de olhá-los no Museu do Ipiranga, onde hoje se encontra fechado para a reforma. Ele traduzia o Velho Testamento para o latim, para o italiano e para o português. Ele se dedicava ao estudo do hebraico e certa feita, conta ele que se decepcionara ao reunir a comunidade judaica quando vira que seu hebraico era melhor do que a maior parte dos judeus. Dom Pedro II, ele teve a sua fundamental importância na árvore do Evangelho. Na segunda revelação, nos conta Humberto de Campos, que ele foi o espírito que transfixou com a lança o peito de Jesus, quando ele se encontrava na cruz. Longinos, uma de suas encarnações. Mas o que poucos espíritas sabem, infelizmente, é que Dom Pedro II iria dar as condições e assim financiar o primeiro livro espírita em português do Brasil. Em 1862, antes do que alguns de nós achamos que foi o Livro dos Espíritos, ele iria financiar pelos livreiros de Vossa Majestade, do Imperador do Brasil e Rei de Portugal. Dom Pedro II financiaria o Espiritismo na sua mais simples expressão. E ele escreve na capa, sob a autorização direta do autor, Allan Kardec. Ouvi agora do Otávio por esses dias, quando disse que muito me intrigava o Otávio, professor de História espírita aqui de Campina Grande, quando eu disse que muito me intrigava, pois Dom Pedro II era grande amigo do Gran Rabino da França, amigo pessoal de Allan Kardec, amigo de Victor Hugo, amigo pessoal de Allan Kardec, e dentro do seu ciclo de intelectuais, todos ou muitos deles, ligado ao nosso codificador. Então ele me diz que foram encontradas correspondências de Dom Pedro II e estão sendo traduzidas para Allan Kardec. Eles se comunicavam a participação desse espírito para que pudéssemos então frutificar aquela árvore do Evangelho que, segundo nos contam as tradições espirituais, Ismael faria um acordo para com São Luís, o governador espiritual da França, para que a doutrina espírita nascesse na França, em mérito daqueles que estão descritos no livro Ave Cristo, os últimos mártires do cristianismo primitivo, aqueles que levaram a essência do cristianismo até o último momento dentro dos seus valores verdadeiros. Em função do mérito desses, a doutrina espírita fora codificada na França, mas então ela deveria frutificar e então multiplicar em nossos corações. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que devem salvar-se ou perder-se. A virtude de nossa geração é a atividade intelectual.
e o vício é a indiferença moral. Se nós compreendemos, a partir de todo esse raciocínio, se nós compreendemos que a primeira revelação teve o seu propósito, o seu momento, e estivera à beira de uma ribeira. Se nós compreendemos que o Cristo assim determinara na imagem da figueira estéril, na passagem da figueira estéril, o momento onde então é dado se verificar os frutos nos corações dos homens. Se Humberto de Campos nos narra que no século XIV, o Cristo, mais uma vez, faria suas visitas a fim de verificar os frutos nos corações de tantos de nós que estivemos nessas revelações e fracassamos. Será que nos dias de hoje, ou nos dias tão próximos, não estamos nós à beira da ribeira mais cristalina que a humanidade assim edificou através de tantos missionários e de uma história que muitos de nós nem conhecemos? Será que não estamos nós a ponto de receber o Cristo desta vez em cada um de nossos corações, a fim de verificar os frutos dos quais nós estamos realizando com a doutrina dos Espíritos, com a terceira revelação? Quando eu estava revendo essa palestra, que fora pedido aqui no MIEP, eu tive a agradável visita de um espírito que me pediu que lesse o seu poema para vocês, para que nós possamos refletir. Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto de teu sal, são lágrimas de Portugal, lágrimas que se fizeram para construírem o Brasil do mundo, pátria do Evangelho. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, quem quiser passar além do bojador, deverá então passar. Além da dor, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nessa ribeira tão linda, e pelas lágrimas de todos aqueles que choraram como mártires do cristianismo primitivo, como mártires da primeira revelação, pelas lágrimas de Maria, mãe do Cristo, que fizera todo o trabalho de coordenação, para que hoje essa água límpida estivesse sendo exposta no MIEP a todos nós, nas obras da codificação, no trabalho dos seus missionários médiuns, que assim alcançam, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, e todos aqueles que nos acompanham. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, disse na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no Congresso Espírita de Vitória da Conquista: eu muitas preces ouvi de vós e atendi a cada uma delas. Agora, a árvore do Evangelho e o papel de frutificarmos a fraternidade para o mundo é dado a vós. E Dr. Bezerra de Menezes pede a cada um de vós, a cada um de nós, para que possamos ser os trabalhadores da última hora, para que possamos igualmente prosseguir no trabalho mais belo, frutificar os nossos espíritos, os nossos corações, pelo mérito de todos aqueles que transplantaram as raízes da árvore do Evangelho para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que possamos olhar aos céus e enxergar o símbolo do Cristo, do qual Ele remetera como missão a cada um de nós. Ouvi eu, certa feita, Dr. Bezerra, que assim nos disse: cada um de vós, cada um, são os apóstolos,
os apóstolos que possuem responsabilidade não menor do que os 12 apóstolos do Cristo, é dado a vocês a responsabilidade de cumprirmos o objetivo da doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos e uma ótima manhã. Nós agradecemos ao irmão pela exposição e nós estaremos de volta aqui às 10h45 com a palestra de Jussara Korngold, ok? Então, só para nós fecharmos essa manhã, vamos fazer uma leitura de encerramento desse turno. Guilherme. Certo. Temos aqui uns carros. Está fechando a passagem? Sim, certo. Alarme. QET 7023 de Campina Grande. MOW 1217 também de Campina Grande. E NNS 695, eu acho que é 7, de Parnamirim, certo? Estão com o alarme disparando. Então, só para nós encerrarmos, sem mais delongas. Que é mensagem 66, e Joana nos fala: ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulo e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo às novas contribuições. Muita paz a todos e nós nos vemos às 10h45 na volta. Bom dia.